Pessoal, estamos aqui, né, para compartilhar um pouco sobre namoro. Estamos com dois casais muito abençoados. Isabelle, que fica rindo à toa, né? A Raquel, né? Por coincidência, as duas são da dança, né? Davi e Rudinei. Rudinei canta, mas Davi não está cantando nada, né? Só cantou Raquel para conquistar ela. E a gente está muito feliz em poder compartilhar algumas coisas assim, muito de Deus. Creio que a gente tem perguntas assim abençoadas, perguntas polêmicas, quentes. Eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir nesse momento assim, que eu entendo que para a nossa juventude é essencial, né? Muitos de nós estamos perdidos, né? Principalmente nas redes sociais, na internet, ouvindo e pegando alguns princípios que não são bíblicos, né? E está faltando um testemunho, né, de mostrar de como é viver um namoro santo, um namoro segundo o coração de Deus. E muitas pessoas hoje estão desacreditando, né? Na verdade, essa questão de, será que é possível viver um namoro santo? Será que eu consigo viver um namoro santo? Como viver um namoro santo? Ou até mesmo como começar a namorar. Muitas pessoas hoje não conseguem entender, né, de como começar a namorar. Então, eu queria até começar perguntando para vocês, né, tipo assim, como é que foi essa questão de vocês, assim, né, antes de até mesmo de começar mesmo o namoro, quando vocês começaram a se conhecer, se gostar, entender de Deus se é a pessoa certa, né? Se é que tem a pessoa certa, tem uma pessoa no nosso ministério que é chata com isso, né? Então, tipo assim, será que tem a pessoa certa? Como é que vocês conseguiram discernir, assim, em Deus, assim? Como que vocês entenderam? Vamos começar por Davi aqui e Raquel. Como que vocês entenderam assim, tipo assim, nossa, nós vamos começar a namorar e nós vamos assumir o nosso namoro, que eu entendo que é de Deus, e eu estou olhando já para Raquel, não mais como a minha namorada, mas como a minha esposa, e eu estou olhando o Davi, não só como um namorado, mas como um esposo, que eu creio que é assim que nós temos que olhar para a pessoa que nós vamos pensar, começar a namorar. A gente tem que olhar para ele já entendendo assim, cara, ele não é só namorável, eu olho para ele como o meu esposo, ou eu olho para ela já como a minha esposa, né? E hoje em dia as pessoas não estão com esse princípio, né? Então eu queria que vocês compartilhassem assim um pouco para a gente, para vocês ficarem sabendo também, né? Tipo assim, eles vão casar, né? Estão pertinho do casamento, então eles têm propriedade para falar para a gente, fiquem à vontade. Então, o primeiro passo que eu dei no meu relacionamento foi orar. Eu sempre quis uma pessoa que buscasse a Deus e que tivesse os mesmos propósitos que eu. Eu comecei a olhar para dentro da igreja, porque no nosso contexto a gente deve procurar uma pessoa que tem o mesmo pensamento que a gente e busca a mesma coisa. E eu comecei a olhar para algumas meninas que pareciam comigo, tinham o mesmo Você começou a estilo me que eu. olhar, fala a verdade. Então, Você começou, já foi direto para mim, né? Vamos lá. Eu já sabia o que eu queria. E dentre as meninas, a que mais parecia comigo e mais meu estilo era a Raquel. E, cara, foi super natural. Não teve peso nenhum. Eu agi naturalmente, procurando amizade primeiro, entendeu? E as coisas foram fluindo. Isso é bem legal que você falou em relação à amizade, porque foi a mesma coisa que eu fiz, né, quando houve a possibilidade de eu conhecer Jonelis, né? Alguém veio falar, tem um carinha interessado em você, que é amigo do meu namorado e tal e tal. Eu falei, olha só, você diz para ele, não sei nem quem é, mas você diz para ele primeiro querer ser meu amigo. Depois a gente vai ver se a gente, né, vai ter coisa em comum para namorar. E eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que isso gera cumplicidade, isso já promove essa questão da identificação que você falou, né? Eu acho isso muito bacana. E sobre esse tempo, né, de pré-namoro, a gente ouve a galera muito falar sobre tempo de oração, né? Não, porque eu estou orando com fulano, eu estou orando com Beltrano, né? E tal. E eu acho que a galera confunde um pouco isso. Primeiro que coloca como uma regra, né? Aí eu tenho que orar, né? Tem um protocolo a seguir. Eu oro, aí eu vou saber se é de Deus ou não, aí eu vou começar a namorar, mas quer seguir uma cartilha, mas o que eu vejo é que a galera se embola toda nisso. A galera já está namorando, meio que em corte, já está prestando conta um ao outro, já anda com mãozinha no ombro e está orando. Está quase beijando a boca, mas está orando. Como que foi esse tempo de oração de vocês? Então, como o Davi falou, aconteceu de uma forma muito natural.
Ele me mandou mensagem, e aí teve um dia que eu estava pela igreja e eu passei na sala de Jonelis, fui falar com ele. Falei, "Ih, pastor, tudo bem?" Aí ele, começa a orar, que Deus está preparando uma coisa para você. Eu falei, é mesmo? O quê? Aí ele, tem um rapazinho aí. Eu falei, quem? Ele, não vou falar não, primeiro você ora. Eu falei, é Davi? Ele, como que você sabe? Eu falei, não, que já veio mandando um papo no Instagram pra mim. Aí começamos a conversar. Depois que o pastor Jonelis falou comigo, aí eu fiquei mais tranquila para me abrir, para conversar com ele e tal, porque até então eu me sentia assim muito fechada, até por relacionamentos antigos que eu já tinha sido muito machucada. Eu então meio que me fechei um pouco. Mas aí, quando o pastor falou comigo, eu já tive meio que essa segurança. E aí a gente foi conversando, foi, assim, uma coisa que foi muito importante, foi o principal para mim. Foi que o tempo todo eu senti muita paz. E essa questão da oração que você falou, para tudo na vida a gente tem que orar, não é só para namorar, é para tudo. Então, já é meio que uma coisa que Deus já vai trazendo a paz para o coração. Eu não acredito que exista essa regra, tem que orar para namorar. Não é uma regra, a gente tem que orar para tudo na vida. E para toda decisão que a gente vai tomar, Deus fala com a gente através de várias formas. Não tem que ter a regra de ter uma palavra, não tem que ter uma regra de vem um anjo e fala, ou um profeta da igreja, não existe isso. Deus, ele é muito pessoal, e com cada um ele faz de um jeito, de uma forma. Então, comigo, assim, o que me marcou muito durante esse tempo foi a paz. Eu senti uma paz muito grande, e aí a gente foi construindo essa amizade, e o tempo todo eu sentia muita paz para me abrir para ele, para essa amizade, e para um futuro relacionamento. Que legal, isso é muito bacana. Com vocês, como é que foi? Isabelle e Rodinei. Primeiro sobre a pessoa certa, eu vou falar sobre isso. Eu acredito que Deus, ele é um Deus onisciente, né? Ele não cria a gente sem saber o que vai acontecer, sem saber do futuro, sem saber do nosso propósito de vida, ele sabe de todas as coisas. Então, quando eu penso sim que existe uma pessoa certa, é por causa da onisciência de Deus. Então, ele não vai me criar e, tipo assim, seja o que Isabelle escolher. Não. Ele vai me criar já com uma finalidade, da onde ele quer que eu chegue um dia, da onde ele almeja isso, sabe? Então, eu acho que a nossa tarefa é entender em Deus a pessoa certa que ele separou para os nossos propósitos, para o nosso chamado, para os nossos objetivos, para aquilo que ele tem para a nossa vida, né? Aquilo que combina com a gente. É uma escolha? É uma escolha. Assim como qualquer coisa na nossa vida é uma escolha. Nosso chamado é uma escolha, nosso dia a dia é uma escolha. Mas Deus, ele precisa estar presente. A vontade dele precisa estar presente. Então, eu acho que sim, existe uma pessoa certa. Porque se não existisse, a gente estaria se colocando na frente de Deus. A gente estaria se colocando acima de Deus. Isso não existe. Mas então, existe uma pessoa certa só? Sim, porque Deus, ele é onisciente. Ele já cria uma pessoa sabendo daquilo, já sabendo do objetivo dela final. E se a outra pessoa escolher não ficar com ela? Deus já sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele já sabe. Essa polêmica. Qualquer escolha que você faça, Deus, ele já sabe. Na verdade, entendeu? essa polêmica aqui, né, que tem pessoas nos assistindo, né, vai estar vendo esse vídeo, assim, não está entendendo nada, porque tem uma pessoa nos bastidores atrás da câmera que não concorda com essa visão. E eu louvo muito a Deus, que o pessoal fala que, tipo assim, a Isabelle é muito Jonelis, né? Então ela está sendo muito Jonelis nisso e está pastoreando não só quem tem dúvida que existe a pessoa certa, mas está pastoreando também essa pessoa que está atrás da câmera aqui filmando, só para deixar isso. É igual, tipo assim, Deus, e ele não vai... corta, não. A pessoa que está lá no mundo perdidona, sei lá o quê, Deus ele criou aquela pessoa com objetivo. Ela escolheu estar lá, Deus já sabia que ela ia estar lá. Então, eu acredito que Deus, ele cria a pessoa, ele já sabe de alguém que é o ideal para a vida daquela pessoa, mas ele também já sabe de alguém, entendeu? Ele não vai mudar o propósito. Não, olha, o ideal para a vida de Thaís seria uma pessoa assim, mas eu sei que ela vai escolher uma pessoa assim. Existiria uma pessoa certa para ela. Não fisicamente, a pessoa não existiu, porque Deus, ele não vai fazer uma pessoa casar com a pessoa, entendeu? A pessoa certa de Thaís era aquela pessoa e Thaís casou com Jonelis, não. Mas Deus, ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo para a vida de Thaís. E se ela traçou um objetivo diferente do que Deus gostaria, isso não fugiu da onisciência de Deus, Sim, entendeu? É a questão da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, né? A gente tem que saber em tudo na com isso nossa vida, também. nosso chamado também. A gente tem um chamado, se a gente vai saber trilhar aquele chamado ou não, aí Deus, a pessoa que está perdida no mundo, Deus perdeu o domínio sobre ela? Não, ela escolheu estar lá.
Deus tinha um propósito sobre ela. Eu acho que tem tudo a ver com submeter a nossa vontade à vontade de Deus, né? Colocar a vontade dele acima da nossa vontade e saber que a vontade dele é perfeita, né? E pautar a nossa vida naquilo que ele tem dito sobre nós, o que ele tem liberado sobre a gente. É legal, a gente está fazendo um plano de leitura bíblica e quando a gente lê Levítico e Deuteronômio, a gente vê ali muito Deus revelando as bênçãos que o povo dele ia receber por obedecer, as bênçãos da obediência e também as consequências da desobediência. Deus foi muito claro na palavra dele, né? E quando a gente busca conhecer, né, a vontade de Deus para nós, a gente vai viver o que é bom, perfeito e agradável, né? Isso é muito legal. Mas nesse tempo assim, né, de se conhecerem, vocês oravam juntos, vocês oravam um pelo outro, vocês como que foi assim essa sinergia? Olha lá a carinha dele. Eu queria que o Rodinei, de repente, poderia responder, porque eu confesso, uma pessoa complicada para você namorar é a tal da Isabelle. A Raquel é mais tranquila. Acho que tudo começou com Jonelis, acho que ele é responsável por 90% dos relacionamentos da igreja. Casamenteiro? Casamenteiro. Acho que vai ter fila na sua porta. Assim que o pessoal ouvir esse podcast, vai ter fila na sua porta. Mas começou com o pastor, né? Falando, a gente conversando nas clínicas, e ele começou a falar de Isabelle, começou a falar que ele via a gente junto, a gente participava do mesmo ministério e tal. E aí começou a surgir esse interesse, né? De, quem é essa menina? Porque a gente conhece, mas quando você se dispõe a conhecer de uma forma mais profunda, aí as coisas mudam, né? É um outro olhar. Você olha de uma forma diferente. Ela era uma menina maneira, eu gostava dela, mas não tinha esse olhar de namorar, né? E quando isso começou a se despertar em mim, muita coisa começou a mudar. E aí, cara, acho que o processo foi colocar isso diante de Deus mesmo. Colocar isso diante de Deus e pedir a Deus que testificasse, sabe? Eu acho que é muito importante a gente confiar em Deus a ponto de saber que Ele vai dar uma resposta para a gente, né? E não vai ficar no mundo subjetivo, Ele vai trazer respostas. E Ele trouxe, né, muitas respostas. Mas, em relação à oração, é muito que Raquel falou, né? Eu já orava na minha vida, né? Por aquilo que Deus tinha para minha vida. Eu já estava muito, muito focada naquilo que Deus tinha separado para mim, na vontade de Deus para mim. E existe essa paz, que é uma paz muito diferente, né? Uma paz por aquilo que a gente, sei lá, que a gente deseja. É uma paz que a gente sabe que vem de algo diferente. A gente sabe que não vem da gente, né? É uma paz que vem de fora, né? Exatamente. Então, desde que eu orei mais especificamente por isso, depois dos meus ex-relacionamentos também, que eu buscava Deus, e eu falei, não, agora é para casar, eu quero acertar na pessoa, eu quero realmente ter isso no meu coração. Entreguei diante de Deus, orei por isso, Deus já ia falando comigo, tipo, bem secretamente sobre ele, só que uma coisa assim, que eu achava que era coisa da minha cabeça. Aí, vem esse abençoado aqui... E aí apresentou isso diante de mim. Então, isso já chegou como uma testificação para mim, mas eu também me guardei. Não falei nada com ele, só ficava orando. Senhor, eu não quero que ele interfira em nada. Eu só quero orar. Porque ele interfere. Mas, entendeu? A oração, ela já existia. Então, quando a gente começou a conversar, a gente começou a construir uma amizade, já existia uma certeza dentro de mim. Eu já sabia que aquela era a vontade de Deus. Eu não precisei parar para pensar, porque eu já buscava isso, eu já estava em um lugar onde isso era prioridade para mim, sabe? Onde a preeminência estava nisso. Legal. E essa questão que você falou, né, dessa paz, né, que Deus dá, descobrir a vontade de Deus, você falou sobre a gente abrir mão da nossa vontade, né, para conhecer a vontade de Deus. Quando a gente se dispõe a isso, a gente está aberto de maneira muito voluntária para Deus e vulnerável a Ele, Ele traz para a gente essa paz, quando a gente abre mão da nossa vontade, né? E eu queria falar um pouquinho aqui, a gente falar um pouquinho sobre essas testificações que a gente tem de Deus, né? Se você pensa que acabou, ainda não acabou. A gente vai continuar conversando sobre esse tema muito instigante e a gente conta com você.